Eu tenho hoje uma mensagem para pregar para você, chamado Igreja Primitiva, um exemplo de igreja multicultural. A igreja primitiva, o início da igreja que se deu ali em Atos dos Apóstolos, baseada na promessa do Senhor Jesus, que ele estaria edificando a sua igreja lá em Mateus 16, e que essa igreja viria ao mundo e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Nós podemos visualizar que essa igreja, o início dela, ao contrário do que imaginava talvez os seus primeiros seguidores, os seus primeiros discípulos de Jesus, ela foi fundada já de início com uma diversidade muito grande de pessoas. Os judeus, sim, foram os primeiros discípulos de Jesus, mas a igreja do Senhor Jesus, ela não começou apenas com judeus. Ela começou numa diversidade muito grande de pessoas de várias regiões daquele mundo então conhecido. Então hoje, ao observar essa igreja, nós vamos aprender muito com ela sobre como devemos agir, quais são os desafios que estão diante de nós. A passagem que nós vamos ler está em Atos capítulo 2, versículo 1 a 16, é um pouco longa, e depois nós vamos ler Atos 37 a 47. Eu não tenho ela projetada, portanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou sentasse próximo a alguém que está com a Bíblia. Eu não tenho problema se você vai usar o seu celular para ler a sua Bíblia, contanto que você, neste momento, não faça uso do celular para nenhuma outra coisa, a não ser ouvir e ler a palavra de Deus. Amém? Atos capítulo 2, versos 1 a 16, assim diz a palavra de Deus. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e das partes da Líbia próxima e Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 12 e em alta voz dirigiu a multidão: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouça com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Vamos agora para o capítulo ainda 2, verso 37 em diante. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos
maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Somente até aí a nossa leitura de hoje. Esse relato, ele é um relato importante não só para a igreja, mas para nós que estamos visualizando essa ideia de uma igreja multicultural. Qualquer um que me assiste ou que pensa um dia fazer parte de um grupo diferente que o seu, diferente daquele que você cresceu ou está vivendo, precisa entender o que aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos. Quais serão os desafios que vocês irão encontrar? Para isso eu fiz 3 perguntas para nos ajudar a direcionar em cima desse contexto. Hoje nós queremos responder essas perguntas. Quais as características dessa igreja multicultural? Ou seja, como será, que foi aquela igreja, como foi, e para nós, como um espelho, como deve ser as características de uma igreja multicultural. Segunda pergunta, quais os problemas que enfrentaram? Porque se você acha que nós, que vamos partir para isso, não vamos ter problema, é tolice. Eu pregava há poucos dias e dizia aos irmãos, e às vezes, por um gosto pessoal, cultural, a gente cria um problema. Às vezes, na hora do almoço, passa lá e não vê o arroz arroz nosso de cada dia, né? O feijão abençoado que você tanto ama, que não consegue viver sem ele. E problemas existem. Problemas irão existir. Existe numa igreja comum, existe numa igreja sem ter essa diversidade. Quanto mais numa igreja multicultural. E terceiro e última pergunta, o que podemos aprender com eles na nossa busca de adaptação multicultural? Então são 3 perguntas que vão nos ajudar a direcionar em cima desse assunto. E com isso nós iremos concluir essa série, deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, continue fazendo a obra que Ele está fazendo no nosso meio, levando a nossa igreja cada dia mais a estar entendendo o local que Deus quer que nós venhamos a estar. Eu ontem tive o privilégio, embora meu aniversário é amanhã, e da minha filha na terça-feira, ontem nós celebramos o aniversário da Estela, e com um grupo de amiguinhos que ela escolheu. Alguns não puderam estar, mas eu deixei, que já está numa idade que ela pode escolher os amigos que ela quer que esteja com ela. E quando esses amiguinhos chegarem, embora eu faço isso, uma disciplina na vida dela, de conversar somente português comigo. Entre os amigos só fala inglês. Não tem jeito. Eles nem conseguem brincar em português. Eles não conseguem pensar ou serem criativos em português, embora elas falam comigo somente português. Então, assim, é óbvio que, naturalmente, a minha filha vai cada dia mais absorver o que em inglês o que o inglês oferece, e a cultura vai vir na vida dela. Então, eu preciso estar atento a isso. Como igreja, nós precisamos estar atento nisso. Nós estamos num lugar onde existem milhões de pessoas que precisam ouvir falar do amor de Deus. Milhões de pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. E se isso não te move, se isso não coloca no teu coração uma responsabilidade muito grande, nós precisamos de orar hoje para que o Espírito Santo venha sobre você. E que você possa entender que o propósito pelo qual Deus nos salvou e nos tem colocado nesse mundo é para sermos luz do mundo, sal da terra. Deus te espera e conta conosco nessa missão. Eu pregava a semana passada, qual é a nossa missão? A missão nossa é a missão de Jesus. Esta é a nossa missão. O que Jesus veio fazer é o que nós temos por responsabilidade continuar a fazer. Mas vamos voltar para o texto, se você tem a sua Bíblia ainda aberta. Vamos responder algumas perguntas que eu já coloquei para vocês. As características da igreja primitiva. Como era essa igreja? É claro que ela é um exemplo, ela é um modelo, e não necessariamente todas as igrejas vão ter esse modelo.
Alguns pensam assim, quem me dera voltar à igreja primitiva, sabe? Pensando que a igreja primitiva era um mar de rosas. Era um lugar onde tudo era maravilhoso. E como a gente vai ver, não era tudo maravilhoso. Eles tiveram problemas e problemas sérios. Porque ser humano é já carregar problema, né? Eu costumo dizer que essa igreja não tinha problemas até o dia que você chegou. Né? O dia que você chegou, você trouxe o problema. Porque nós somos problemas. Amém? Nós somos diferentes. Fomos criados de formas diferentes, temos manias diferentes, temos gostos diferentes. Por exemplo, pergunte-se a você mesmo, por que você está sentado onde você está sentado? Já parou? Eu costumei sentar aqui. Ai de alguém que sentar no seu lugar, não é verdade? A ira do Senhor vai se acender e um raio vai descer. E você vai estar realmente do culto inteiro de coração fechado. Mas digamos que isso vai ser uma das coisas que o Espírito Santo vai começar a trabalhar em você. Lembra que a minha primeira mensagem, embora sendo a segunda da série, mas a minha primeira, eu falei da flexibilidade? Se aprendermos a sermos flexíveis. Talvez nós precisamos de começar entre nós a examinar o porquê fazemos o que estamos fazendo. A igreja primitiva tinha uma característica muito interessante. A primeira delas que eu percebo ela era unida. Diga comigo, unida. Unida. Isso não tem nada a ver, mas eu vou falar assim mesmo. Não tem nada a ver porque pode ser simplesmente uma coincidência. Mas por que você está sentado longe de todo mundo? Só te fazer uma pergunta assim, curiosidade. Por que quando você senta, você faz questão de não ter ninguém do seu lado? Pastor, eu não fiz essa questão. Coincidência. Você já parou para pensar, casais, pastora Adalberto, pastora Anitta, casados há 54 anos, que beleza. Vocês dois estão grudadinhos, não cabe nenhuma Bíblia entre os dois, né? Que lindo isso. Isso é muito bonito. Você já saiu em algum lugar para jantar e parou para... esse dia eu estava com o pastor Fernando, nós estávamos no Brasil, e a gente estava brincando disso, que é people watch. Observar as pessoas. Aí nós ficávamos assim, já estavam os dois solteiros, né, lá. Então a gente falou, vamos ficar observando as pessoas. Aí nós começamos a observar as pessoas. E eu gosto de fazer isso, é um exercício que eu faço. Então, eu gosto de observar casais. Aí você senta aquele casalzinho assim, você fala assim, casado ali pelo menos há 10 anos. Por quê? Já não pega na mão, olha lá. Ele está só esperando a comida chegar, olhando para tudo. Se a waiters é bonita, ele fica olhando para a waiter. Não é verdade? Não tem, eles não são mais, eles estão juntos, mas não são unidos. Diga comigo, nós podemos estar juntos, mas não sermos unidos. Unidade, irmãos, é algo que envolve intimidade. A igreja primitiva era uma igreja unida, ela dividia, compartilhava as suas intimidades. Casal unido é um casal que está dividindo, compartilhando as suas intimidades. E a intimidade, abrir um parênteses no contexto de casais, não é só o ato sexual. Há muita intimidade na conversa. Há muita intimidade, a intimidade nos sonhos. Você sabia que a maioria dos casamentos, os homens não sabem os sonhos das suas esposas? Você sabia disso? Ela tem que saber o dele. É obrigada. Mas ele nem se importa se ela tem sonhos. Falta unidade, falta intimidade. Como igreja, irmãos, nós precisamos desenvolver unidade na intimidade. É eu olhar para o irmão tal e falar assim, eu conheço o irmão. Nós não só estamos juntos na mesma igreja, nós temos unidade. Eu sei os sonhos do irmão. Eu sei os sonhos da irmã. Eu sei as lutas do irmão. Eu sei as lutas da minha irmã. Às vezes nós estamos num grupo grande de pessoas sentadas, nós estamos unidos. Às vezes nós estamos somente juntos. Nós precisamos ser unidos, amém? A igreja primitiva tinha uma característica muito grande, muito bonita, que era a unidade da igreja. Ela tinha unidade em propósitos. Quando eles estavam juntos, quando eles se reuniam, quando eles se agrupavam, eles tinham um propósito em comum. Atos 2:1, nós conhecemos a passagem porque lemos, mas também porque é muito citada. Diz que chegando o dia de Pentecostes,
todos estavam reunidos num só lugar. Unidade de propósito. Eles estavam num só lugar. Por quê? Porque havia sido dado a eles uma ordem que está no capítulo 24 de Lucas. Se você quiser abrir, Jesus chega para eles, no finalzinho de Lucas, tendo ele, verso 50, sido levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu a mão e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los e sendo deixado levado para o céu, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneceram constantemente no templo louvando a Deus. Nessa passagem, Jesus dá a eles uma ordem, um pouquinho antes, vá para Jerusalém. E eles observam Jesus subir, louvam a Deus por aquilo e correm imediatamente para Jerusalém. Unidade e propósito. Vem para Jerusalém, porque lá vai acontecer algo. O que iria acontecer em Jerusalém? Capítulo 1, verso 8 de Atos dos Apóstolos, que é a passagem que nós estávamos lendo, o contexto dela. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Explicitamente Jesus falou para eles o local, o que iria acontecer com eles e depois desse acontecimento, o que ia acontecer na vida deles. Então a unidade deles era com propósito. Eles não estavam ali simplesmente agrupados, eles estavam ali aguardando essa promessa, esperando que ela se cumprisse na vida deles. É interessante que quando você busca mais a fundo isso, aproximadamente 500 pessoas presenciaram a ascensão de Jesus. Essas 500 pessoas ouviram a promessa de Jesus e a sua ordem. E Atos dos Apóstolos, quando você começa a ler o livro, esse grupo estava reunido e era um grupo grande. Mas só que o que acontece? Eles não estavam focados no propósito da unidade. E com o tempo, se afastaram. Quando a promessa chega no capítulo 2 que nós lemos, apenas 120 deles estavam presentes. Onde estavam os outros 380? Estavam juntos, mas não estavam unidos no mesmo propósito. Sabe que como igreja nós precisamos estar unidos no mesmo propósito? Visualizando a mesma coisa e comprometidos com a visão, vamos permanecer. A igreja primitiva era uma igreja unida. Ela também tinha uma só língua. E eu chamo a atenção para isso porque o capítulo 2 que nós lemos, nós observamos o dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste foi uma coisa extraordinária, sobrenatural, que eu creio que ainda está acontecendo. Deus ainda anda capacitando pessoas para falar em outras línguas. Uma irmã que participa do nosso culto em inglês, é uma irmã hispana, a irmã Teresa. Ela estava na oração conosco na quarta-feira passada, ela estava nessa também, mas na passada, ela compartilhava comigo uma experiência fabulosa da mãe dela. Ela foi criada num lar evangélico e a mãe dela sempre falava de Jesus e sempre falava para ela como Jesus era presente. Para resumir a história, um dia essa mulher estava num culto, numa campanha muito grande, a mãe dela, mãe da irmã Teresa. Ela disse que lá o Espírito do Senhor a tomou. E a mãe dela era analfabeta, não sabia ler nem escrever, embora uma apaixonada na palavra de Deus e conseguia ler a Bíblia. A Bíblia em espanhol ela lia. Naquele dia, a mãe dela, disse a irmã Teresa, foi tomada pelo Espírito e ela começou a falar numa língua que ela não conhecia. Ela pensava estar falando a língua dos anjos. De repente, um homem cai em lágrimas no chão, na frente dela e fala assim: como a senhora sabe que eu sei falar alemão? Como a senhora sabe da minha vida? E em lágrimas ele entregou a sua vida para Jesus. Ela não sabia que ela estava falando em alemão. A irmã Teresa me contava isso em lágrimas. E eu falei: irmã, que lindo isso. Como eu quero ver isso acontecendo no nosso meio, irmãos. Pessoas sendo cheias do Espírito Santo para pregar as boas novas, falar do amor de Deus em uma nova língua. My brother that is sitting right here that just speak English and
God moved him to stay here and to listen this message. Wow, that is amazing. O irmão Peter, que está aqui, um dia ele pregava uma mensagem. O irmão Peter, para quem não sabe, levanta sua mão, Peter, ele já está em lágrimas. Eu pregava uma mensagem e o irmão Peter, para quem não sabe, ele não é brasileiro. Ele fala espanhol. E acabou o culto, ele foi para casa conversando com a sua esposa, Raquel, e ele disse assim, Raquel, pastor Max está falando espanhol muito bem. Ela falou assim, Pira, o pastor Max pregou em português. Ele, não. Eu ouvi toda a mensagem dele em espanhol. Então, às vezes, não só o Espírito Santo vai me capacitar a falar, mas também ele pode capacitar aqueles que nos ouvem a entenderem suas próprias línguas. Amém? Esse é o mover do Espírito Santo. Pessoas de diferentes línguas ouvindo a mensagem do Evangelho. Mas só que, o que aconteceu depois do mover do Espírito Santo? Como nós lemos, esses irmãos eram de várias regiões. E nós sabemos que muitos deles voltaram para suas regiões. É bem possível, alguns historiadores acreditam, que porque existiam aqui, nós lemos, alguns irmãos de Roma, a igreja de Roma é um mistério. Quem a fundou? Quem foi os primeiros a levarem as boas novas para Roma? Esse acontecimento aqui que nós lemos se deu em Jerusalém. Se você conhece um pouquinho de geografia daquela região do Oriente Médio, você vai perceber que é bem distante. Roma está na Itália, bem longe, embora fazia parte tudo do Império Romano, Roma estava distante. Mas como era um mandamento que todo judeu, que ou convertido ao judaísmo, ou aquele que nasceu judeu, tinha que ir em Jerusalém durante a sua vida no dia de Pentecoste. Ele tinha que estar lá. Então eles vinham, havia uma migração muito grande de pessoas. E esses irmãos estavam ali, de Roma, eram judeus. Irmãos eu falo porque eram judeus. E naquele dia eles ouviram a mensagem na sua própria língua. É bem possível que a língua que eles ouviram era italiano, latim. E é bem possível que eles foram os fundadores da igreja de Roma. Mais tarde, Paulo até envia uma carta, a carta aos romanos, a essa igreja, querendo passar por ela para ir até a Espanha. Então, essa igreja é um mistério. Quem a fundou? Alguns creem que foi Pedro, mas a gente não sabe. É bem possível que aqui em Atos está a resposta. Por que eu falo isso? Porque alguns voltaram para suas regiões e ali o Espírito moveu, igrejas foram fundadas, mas um grande grupo ficou. Como nós ouvimos, eles tinham uma língua materna. Eles tinham uma língua que eles falavam nos seus lugares de convivência. Mas agora eles estavam em Jerusalém. Jerusalém era um lugar dominado pelos romanos, com a grande maioria judeus. E pior, a língua falada no comércio era uma outra. Então, romanos falavam italiano, latim. Os judeus falavam aramaico, nem mais o hebraico. O hebraico se perdeu na ida para o exílio. Mas o aramaico e o hebraico bem próximo. Seriam português e espanhol. Mas só que a língua falada no comércio, no dia a dia, era o grego. Por isso que o Novo Testamento, todo ele, com exceções de algumas partes, foram escritos no grego. Aí quando a gente gasta um tempo estudando algumas passagens, alguns livros, por exemplo, Mateus foi escrito em grego, mas com características aramaicas. E você vê que algumas coisas em latim ele precisa explicar. Já Marcos não. Então, a gente vê que havia uma dificuldade naquele momento, porque as línguas eram diferentes. Mas o que eles fizeram? Eles escolheram uma língua para comunicar-se entre eles. E essa língua era o grego. Não é nem a minha, não é nem a sua, mas é a língua que está no comércio. É a língua que está aqui para todo mundo. Para nós seria o quê? O inglês. Tem pessoas que falam espanhol no nosso meio. Pessoas que falam inglês, tem pessoas que falam português, tem pessoas que falam goianês, que é a outra língua. Existem essas características, mas nós precisamos de ter uma língua comum. Essa era uma característica da igreja primitiva. Deixa eu correr. Segunda coisa, a igreja primitiva era uma igreja, diga comigo, cheia do Espírito Santo. No dia de Pentecoste, alguns irmãos foram cheios do Espírito Santo. Não? Todos. Não ficou um de fora, irmãos. Dos 120, todos foram cheios do Espírito Santo.
Independente da posição que ele tinha, independente do que ele fazia, independente se ele orava mais alto, mais baixo, quando o Espírito Santo veio, o de repente de Deus, porque não tinha nada a ver com os homens, era uma promessa de Deus. Às vezes nós queremos receber o Espírito Santo olhando para nós, Pai, eu não sou digno, Pai, eu não mereço. Senhor, quem sou eu? Irmãos, repita comigo, o Espírito Santo é uma promessa. Um presente de Deus para nós. Amém? É um dom é presente. Será que aqueles que vão me dar presente hoje, vão me dar pelo meu merecimento? Não é pelo merecimento que você dá presente. Você dá porque você tem amor pela pessoa que você está dando. Porque você tem carinho pela pessoa que você está dando. Muitas vezes minhas filhas não merecem, mas eu dou porque eu as amo. É incondicional meu amor por elas. Deus nos dará o Espírito Santo porque Deus nos ama. O Espírito Santo vai ser dado, então todos foram cheios do Espírito Santo. Nós já lemos essa passagem de Atos 2:4, mas vamos para Atos 4:31. Porque depois de Atos 2, nós lemos que naquele dia 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja do Senhor. 3.000 pessoas fizeram agora, então, não mais os 120, mas aquela grande multidão que estava em Jerusalém, observou o que estava acontecendo, viu que era algo extraordinário, que não tinha como acontecer se não fosse da parte de Deus. Pedro usa a ocasião, prega uma tremenda de uma mensagem, 3.000 pessoas se convertem, são batizados, porque nós lemos a pergunta deles, verso 37, o que nós faremos? Ele diz que se arrependa, sejam batizados, e eles foram batizados, se arrependeram. Mas esses 3.000 que foram acrescentados ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo. Mas no capítulo 4, verso 31, mais uma vez, há ali uma oração dos cristãos, algo fenomenal acontecendo. Verso 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais, falando de Deus e maravilhas por meio do teu nome, do teu servo, Santo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e alguns, é isso? Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente. Preste atenção, irmão, porque esse todos aqui, agora já inclui aqueles 3.000 que se converteram. Então, uma característica da igreja primitiva é que não importava quando a pessoa ia chegando, ela ia sendo cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo estava se movendo de uma forma extraordinária no meio deles. Então, assim, você tinha 5 anos de participação, amém, cheio do Espírito Santo. Chegou alguém ontem, foi batizado, estava no meio da igreja, já era cheio do Espírito Santo. Tremendo isso. Isso começou a trazer um crescimento muito grande na igreja. Então ela era cheia do Espírito Santo, a promessa de Deus se cumpria, e a cada dia as pessoas que iam sendo acrescentadas, no capítulo 2, verso 39, essa promessa é para vocês, é para os vossos filhos, e é para todos quanto vosso Senhor, nosso Deus, chamar. Todos que Deus chamar vão ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então estava se cumprindo, e nós teríamos que ter mais tempo para ver todas as outras passagens, onde cada um que ia sendo acrescentado era sendo cheio do Espírito Santo. Outra característica da igreja primitiva, ela era perseverante, dedicada. Então, a primeira característica, ela era unida, diga comigo, unida. Segunda, cheia do Espírito Santo. Terceira característica, perseverante. Nós lemos essas passagens, esses versículos já, capítulo 2, verso 42 a 47. Em que eles perseveravam, pastor? A Bíblia diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Uma igreja que está fervorosa no Espírito, ela se dedica ao ensino dos apóstolos, ou seja, ao ensino bíblico. Ela ama a palavra de Deus. Pessoa que ama o mover de Deus e não ama a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Hello? Quem ama o mover de Deus e não ama a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus, ela sim é poderosa. Ela é capaz de penetrar juntas e medulas, as intenções dos nossos corações só podem ser diagnosticadas à luz da palavra de Deus. Se não temos um amor e uma paixão pela palavra, precisamos de voltar, como a igreja primitiva tinha, um amor e o ensino da palavra. Segunda coisa, eles se dedicavam à comunhão. Eles
perseverado. Eu gosto dessa palavra, perseverado, porque não é algo que vai simplesmente fluir natural da gente. Você tem que perseverar. Quem está precisando de perder peso aí? Levanta a mão. Está precisando? Nós dois estamos lá, né, irmão? Firmado. Hoje eu separei 14 calças para ir para o Brasil soltar. Misericórdia. Isso é um absurdo. Falei, está amarrado. Está tudo amarrando eu. Mas estou lá na academia, firme lá com o irmão. Tem que perder peso, irmão. Não tem base um negócio desse. Essa idade 200 é incrível. Quando a gente quer algo que você sabe que não é fácil, você tem que o quê? Perseverar. Se você não perseverar, você não faz. Estudo, irmãos, não é algo que você, eu vou estudar. Não, meu professor de português. Aquele dia eu dei um fora muito feio, depois eu te conto. Falei para alguns irmãos que eu dei para eles liberdade de me corrigir no inglês. Acabou o culto, uma pessoa chegou em mim, posso também te corrigir no português? Eu falei, É como se diz, em inglês a gente não aprende, o português a gente esquece. Glória a Deus. Mas eles perseveravam no ensino. E a gente precisa, irmãos, ser perseverante naquilo que você acredita ser verdade. Naquilo que você acredita ser valioso. Você só vai perseverar naquilo que você põe realmente força, gana e fala, eu quero. Comunhão não é algo fácil. É muito mais fácil você, de repente, ou em algumas ocasiões, se isolar. Quando sabe o que eu estou falando? Aí volta agora a pergunta, às vezes a gente, às vezes eu sento lá do irmão, grita demais, vai falar comigo, vai querer conversar. E às vezes a gente precisa desse tempo para estar louvando a Deus. Eu entendo. Às vezes a gente fecha os olhos e fica ali numa atmosfera gloriosa, e alguém cutuca seu ombro, que vontade que o Espírito Santo de Deus queime esse irmão agora. É assim, a comunhão às vezes ela incomoda, mas nós precisamos de perseverar na comunhão, amém? É perseverança. Tem irmão que não é fácil, quantos pode dizer amém? Diga assim, eu não sou fácil. Você não é fácil. É difícil te engolir. É difícil. Você sempre pensa no outro, mas você também é. Não é verdade? A gente acha que a gente é o presente de Deus para o mundo. O mundo sem você jaz. Não, você jaz feliz. Você também é troublemaker. Você também é difícil. Sabe disso? Então, as pessoas, você acha que é só você que faz força para ter comunhão com fulano de tal? Tem muita gente que faz força para ter comunhão com você. Porque você é difícil. Mas nós precisamos perseverar. Porque Jesus morreu para isso. Para que todos os povos, línguas e nações pudessem estar um dia. Então nós estamos aqui, aí vou usar aqui uma ilustração, tá? Pastor, esses chineses são difíceis demais. A ala do chinês vai ficar do lado da sua. Pastor, esse povo é difícil demais. Vai ficar do seu lado. Jesus ama os chineses. Jesus ama os angolanos. Pastor Roberto está em minha prova, foi para Angola. Todo respeito ao país de Angola. O senhor falou para mim aquilo, posso compartilhar? Ele falou, irmão, quando eu cheguei no culto, 3 da tarde, era um cheiro muito forte. Não é isso? Aí a gente pensa assim, eles são diferentes de nós. Eles não têm higiene, eles não têm isso e aquilo. Eu conheço várias pessoas do mesmo país, que vieram de lá, são descendentes, e não tem esse cheiro, o que é? Eles faltam recursos. Vamos ser sinceros, que se você trabalhar o dia inteiro e deu aquela cheiradinha assim no final do dia, você está para lá de Bagdá também, levanta a mão. Irmãos, não tem um aqui que tem cheiro natural, não vem com essa não. Então para de preconceito, de achar que certos povos é diferente do outro. Jesus ama a todos e eles vão estar do nosso lado um dia unido. Persevere na comunhão com pessoas que são diferentes de você. Pessoas que você acha, nossa, não suporto fulano, tem um mau hálito. Você também, se não escovar o dente, fica com mau hálito. Talvez o que esse irmão está precisando, ou é de um tratamento. Talvez, pastor Soares, que lindas palavras você falou. Às vezes temos que ser o amigo e o crítico. E é isso. Tem pessoas aqui que sabem que eu sou amigo delas. De vez em quando eu critico elas no amor que eu tenho como amigo. Amém?
Sabe que eu critico. Eu falo mesmo. Vocês me odeiam na hora, querem me matar, mas eu falo, porque eu amo vocês. E um bom amigo, quem vai criar essa unidade é o Espírito Santo. Você vai chegar nessa pessoa e vai falar: irmãozinho, dá uma checada aí. Tá brabo, irmão. Não é verdade? Em vez de isolar dessa pessoa, irmãos. O que eu estou querendo te mostrar não é, Deus não quer isso da gente. A gente tem que estar unido, tem que estar perseverando na comunhão, perseverando nas ordenanças da igreja. Quais ordenanças nós tínhamos na igreja? Eu não tenho projetado, mas nós temos as seguintes ordenanças que está aqui no capítulo 2. Partir do pão, que é um símbolo de quê? Da ceia. Uma irmã que está chegando agora da nossa igreja, a primeira pergunta que ela me fez hoje no culto é: pastor, qual o dia da próxima ceia? Que bonito isso, interesse pela ceia do Senhor. Todo primeiro domingo do mês na nossa igreja nós temos ceia. Nesse dia é pecado ir para o lago, é pecado matar o culto. Amém? Você tem que estar na casa do Senhor. Compartilhar o pão é parte da comunhão, mas não da comunhão que temos apenas entre nós e o sangue e o corpo de Jesus. Ele morreu por isso, para nos unir a Ele. Então esse dia é chave, é importante. Outra ordenança é o batismo nas águas. De vez em quando eu tenho que mandar lavar o batistério, porque não está sendo usado. Mas não está sendo usado não é porque nós já batizamos a todos, é porque nós não temos trazido pessoas para serem batizadas. Quantas pessoas você investe esse ano para vê-la salva? Através da oração, do tempo, dedicação a essa pessoa. Porque se você não está fazendo isso, com certeza o seu vizinho não está. E consequentemente a igreja não está. Então, nós não vamos ver simplesmente as pessoas descendo as águas como algo sobrenatural. E de repente passei na porta aqui, deu vontade de tomar um banho, tem um lugar para ir. Não, é o Espírito Santo que convence. Mas somos nós que somos o veículo que o Espírito Santo vai usar. Então você precisa estar falando do amor de Deus, para que nós possamos cumprir as ordenanças. Eles também estavam presentes e participativos nos cultos e nas casas. Aqui nessa passagem eu não tenho tempo, o tempo está voando. A gente vê aqui claramente que desde o início a igreja começou a se reunir nas casas e no templo. Nas casas e no templo. Era algo já prático dele. Eles viviam sempre em comunhão na igreja e nas casas. É gostoso, irmãos, ter seus irmãos em Cristo na sua casa. Pergunte para você mesmo, esse ano alguém foi na sua casa? Algum irmão em Cristo foi na sua casa? Ter comunhão, participar ali de algum momento de oração, participar talvez de um pequeno grupo. É importante estarmos reunidos nas nossas casas, amém? Nas casas a gente se expõe mais, nas casas a gente revela quem a gente é. A pessoa de repente vai dar uma checada na sua geladeira, descobrir lá umas latinhas que não podia estar lá. Não é verdade? Ou então você tira no dia. Chega de surpresa. Pá! Vai lá no recycle seu e tá aquele tanto. Irmão, tá xarabaracá. Né? E outra coisa que nós temos que perseverar, irmãos, é na pregação das boas novas de Cristo. Ontem eu estava com um aniversário na minha casa e toda vez que eu estou com pessoas que eu não conheço, eu quero falar do amor de Deus. Elas, claro, já têm essas duas pessoas tinham já uma facilidade para mim, porque estavam colocando seus dois filhos na escola cristã. Então, a Estela, quando escolheu os amiguinhos para o aniversário, essas duas mães, tinha mais uma que não foi, foram cotadas a estar na festa. E eu já me aproximei, comecei a conversar, já comecei a falar. Aí daqui a pouco orei pela Estela, orei tudo. Ela, que bonita a oração que você fez, tudo. Vocês são cristãos? Eu falei, somos. Ela, o que você faz? Eu falei, sou pastor de uma igreja. Ela, você é pastor? Todo mundo assusta quando eu falo que sou pastor. Sei por quê. Sabe porque eu estava de Batman? Eu falei, eu sou pastor. Ela, eu gostaria muito de conhecer a sua igreja. Imediatamente, como você deve fazer, eu peguei um cartão da igreja, dei para ela e falei, estou esperando a sua presença. Eu quero que você venha nos visitar. Então a gente está todo o tempo sendo admoestado pelo Espírito. Prega boas novas, fala do amor de Deus, fale quem eu sou, fala onde vocês estão. A obra quem faz, irmãos, é o Espírito Santo, mas você tem que estar pronto. De boca fechada o Espírito Santo não faz. Amém? Vamos continuar.
Quais problemas eles enfrentaram? Porque não é tudo mar de rosa, eu vou ter que fazer isso tudo agora em 10 minutos. Primeiro, eles quiseram ficar entre quatro paredes. Porque Deus estava trazendo uma glória tão boa entre eles estavam crescendo tanto, estava tão gostoso ficar. Irmãos, quando o Espírito Santo está movendo, é bom demais ficar. Quando aqueles irmãos que participavam conosco das 72 horas de oração e jejum na igreja, que tinham um mover sobrenatural do Espírito Santo, é tão gostoso. Mas quando está sem a presença do Espírito, 12 horas, 6 horas, uma vigília fica difícil. Mas quando o Espírito Santo está, todo mundo quer ficar junto. Então eles quiseram ficar entre quatro paredes. Pastor Fernando, na primeira semana dessa série, fez o paralelo entre Atos e Babel, vocês lembram? Né? Só que Atos dos Apóstolos também quase cometeu o erro de Babel. Quiseram ficar juntos, reunidos, para não serem espalhados. E o que aconteceu? Não deu certo. Foi necessário Deus enviar uma grande perseguição. A ordem que está em Atos 1:8, ide por todo mundo, Jerusalém, Samaria, até os confins do mundo, vocês vão ser revestidos de poder, vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e confim do mundo. Só aconteceu em Atos 8:1. Atos 1:8, lê lá depois, Atos 8:1. Por causa da grande perseguição que aconteceu depois da morte de Estevão, eles começaram a ser esparramados por toda a face da terra. E só ficou em Jerusalém os apóstolos. Todos aqueles irmãos. Então imagina, você lê lá Atos 2, 3 mil. Atos 5, mais 5 mil. E fora os que foram segredos, mais de 10 mil pessoas. De repente, pega descendo. Sai dali porque o negócio estava difícil. De repente, foi necessário uma perseguição. Então o problema que eles enfrentaram é que eles acharam que poderiam ficar entre igrejas. Esse é o nosso problema. A gente acha que a gente precisa e quer ficar só aqui dentro da igreja, sendo que igreja é lá fora. Ser igreja lá fora, aqui a gente tem comunhão, aqui a gente participa do pão, aqui a gente cresce um com o outro, mas lá fora nós somos a igreja do Senhor. Amém? Lá fora a gente testifica do que nós somos. Segundo, eles pensaram que seria melhor viver em uma comunidade. E a gente leu sobre isso, cada um vendendo tudo que tem e trazendo aos pés dos apóstolos. E a gente tem que entender que, a princípio, até mesmo para os apóstolos, tudo era muito novo. Não é que eles estavam aprovando aquele tipo de atitude, mas era tudo muito novo, os irmãos queriam estar presentes. Havia uma crença muito forte de que Jesus estava voltando naqueles dias. E, sinceramente, irmãos, se você cresce nesse dia, nessa hora, que Jesus voltasse amanhã, você não ia fazer também algo semelhante a isso? Faz sentido aqueles 10 mil dólares que estão lá guardados debaixo do seu colchão? Você ia sair na rua hoje comprando presente para todo mundo, para homeless, eu tomo aqui, vamos comer ali, vai no restaurante. Se tivesse certeza, Jesus está voltando amanhã. Na verdade, aqueles $1.000, seja o que for que está com você, fala, cara, não vou usar, daqui a pouco estou subindo. Lá não aceita esse tipo de dinheiro. Lá não entra. Então, a ideia que eles tiveram não é errada, se você entender o contexto. Mas a verdade é que não deu certo. Problemas começaram a surgir por causa justamente disso. Qual o primeiro problema? Pecado de Ananias e Safira. Você já conhece a história. Alguns quiseram embarcar nessa, mas num contexto diferente. Você sabia que tem gente que é assim? Ela gosta de ser vista, que está dentro do esquema, que entendeu a visão, mas tem sempre um por fora. Nossa, é aqueles que, vamos orar, irmãos, ora alto e tudo, e gosta de falar em línguas e tudo. Você pensa, poxa, fulano aí é do Espírito. Mas geralmente são pessoas que também têm áreas presas, mentira na vida. Isso cada vez mais me surpreende na casa do Senhor. Não deveria ser assim. Mas isso é sinal de uma igreja que está fechada em quatro paredes e faltando mover do Espírito. Para mim, como pastor, é um sinal. A gente precisa deixar que o Espírito Santo mova mais no nosso meio. Amém? Precisa deixar que o Espírito Santo fale mais nos corações. Então, entrou um pecado de mentira na igreja. Segundo, pecado de ciúme entre os irmãos. Esse eu preciso de abrir para que você possa ver o contexto. Atos capítulo 6. Vou ler rapidamente, siga-me, por favor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica. Claramente, havia várias pessoas de línguas diferentes. Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos.
Por isso, os 12 reunidos, todos os discípulos lhe disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passemos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui é a instituição dos primeiros diáconos e surgiu a necessidade por causa de um problema. Para você entender, existiam 2 grupos, de fala hebraica e fala grega. Havia uma preferência naquele que é do seu grupo. É como, por exemplo, nós tivemos ali, já citei várias vezes, mais uma vez vou citar o nosso almoço. Você vai servir, aí quem está lá, seu chegado. Irmão em Cristo, aquele que está sempre com você. É na que você passa, irmão, 2 frangos aí, já viu, né? Como é que é o esquema? Nós é da terrinha. Somos irmão em Cristo, aí o irmão, 2 frangos e tal. Aí vem um irmão que não é da terrinha, ou que não tem aquela intimidade. Mas para ele você pôs 2 frangos. Quantos já presenciaram isso aqui na igreja? Pouquinho mais de arroz, pouquinho mais de farofa, né? E às vezes esse tipo de coisa são problemas que surgem no meio da igreja. De uma igreja diferente, de pessoas diferentes. Sabe qual é a solução? Sabe qual é? Tratar todo mundo igual. Tratar todo mundo igual. Amém? Tratar todo mundo igual. Eu amo a forma e creio, e há um espaço para isso. Honrai, dai honra a quem se deve honra. E de vez em quando os irmãos diáconos tomam a posição, colocam a nossa comida, os pastores. Eu acho isso muito bacana, porque às vezes a gente, de ficar aqui com os irmãos, vai ser o último na fila, e se não sobrar, não come. Amém, eu estou a favor disso. O pastor precisa emagrecer mesmo. Mas, eu acho lindo o que eles fazem, para honrar. Mas de vez em quando eu falo, sabe uma coisa? Não, eu quero estar no meio, eu quero ser tratado como todo mundo. E é um balanço que a gente precisa ter, um equilíbrio que a gente precisa de ter. Não achar que é um direito que eu tenho, mas que alguém faz para me honrar. O problema é quando eu acho que é um direito que eu tenho. O problema é quando você acha que o que você é um direito. Aí é um problema. Mas quando você entende por que estão fazendo, e de vez em quando assume uma identidade também de servo como qualquer outro, é bacana. Se alguém já está na igreja um tempo, já deve ter me visto servindo, limpando o chão, fazendo coisas que eu não acho menor que ninguém, porque eu simplesmente acho, somos parte de um todo, amém? Para a gente concluir essa série, o que podemos aprender com eles na nossa busca de adaptação cultural? Estou sendo um pouco longo hoje, porque essa mensagem fecha esse ciclo importante da nossa igreja. Já que a gente viu que era uma igreja que tinha certas características que podem nos ajudar, já que eu estou vendo que é uma igreja que tinha ou teve certos problemas, que já nos dá um alerta, que já nos prepara para futuros problemas e até mesmo enfrentar os problemas que estamos tendo no momento, o que a gente pode aprender com ele? Primeiro, confiar na liderança do Espírito Santo e dos seus líderes. Você vai observar no capítulo 6, se você mais uma vez ler, que ao surgir o problema, ao presenciar que havia um problema entre eles, os líderes da igreja oraram, buscaram discernimento no Espírito Santo. O Espírito Santo liderou eles para que eles levantassem 7 homens cheios do Espírito Santo, para assim poderem servir com mais igualdade a todos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é confiar na liderança do Espírito Santo de Deus na igreja, amém? Pastor, como é que vai ser quando nós chegarmos aqui, tivermos 50% de pessoas falando inglês, 50%, vai acabar o português? Nós vamos ser excluídos, nosso culto vai ser o último, deles primeiro, deles vão ser melhor? Irmãos, confie no Espírito Santo de Deus. Confie na liderança de Deus, amém? Você crê que Deus te ama? Você crê que Deus te ama? Você crê que você é cabeça ou cauda? Cabeça, irmão. Você foi chamado para ser rei, princesa. Príncipes e princesas do Senhor. Deus cuida de você. Não se preocupe, não vai ter nunca competição se o Espírito Santo de Deus estiver guiando a igreja. Segunda coisa, entender o propósito de Deus para a igreja. Primeiro, então, confiar em Deus. Deus, o Senhor é o Deus da causa. O Senhor é o Deus desse lugar. Segundo, entender para que a gente existe como igreja. E a gente existe como igreja para crescer. Amém? Diga comigo, crescer. Crescer. Nós precisamos de crescer esse ano, irmãos. Nós temos diante de nós um desafio muito grande, que é crescer. Nós precisamos, como igreja, crescer em qualidade e quantidade.
nós estamos trabalhando sério como líderes para crescer nessas áreas. Eu disse aos irmãos, e não estou brincando, eu quero melhorar o meu inglês. Bruna começa a me dar aula a partir de setembro. Eu quero aprender, a minha pronunciação tem que melhorar. O meu português, estou sempre vigiando, pedindo às pessoas que podem me ajudar. Pode, se chegar com jeitinho, não tem problema. O problema é quando chega arrogante. Né? Então, se chega com jeito, maior carinho, vou estar sempre aberto. Não sou perfeito. Quase lá. Então, a gente precisa estar aberto para o crescimento. Crescer em qualidade e quantidade. Então, preparação da qualidade é para que a gente possa acertar e atingir todo tipo de pessoa. Que as pessoas cheguem nessa igreja e falem, que igreja organizada, que boas mensagens são pregadas, que maravilhoso louvor tem nessa igreja, que pessoas maravilhosas para nos recepcionar nessa igreja. Os diáconos sabem disso, a gente está melhorando. E a gente quer melhorar cada vez mais. Porque a gente quer crescer em quantidade. Segundo, entender que o propósito da igreja é evangelismo também. Nós fizemos com os nossos jovens, estamos fazendo como igreja, à medida que Deus for te dando a liberdade de fazer aqui dentro desse país, por que não? Nós estamos precisando de ver o que nós vimos com os jovens. Eu não posso viajar ainda fora dos Estados Unidos. Mas que tal a gente fazer missões aqui dentro? Você sabia que existem pessoas necessitadas aqui dentro da área da Bahia? Filhos de pais que estão na prisão. Filhos com câncer. Pais que estão sofrendo muito nesse momento, porque estão vendo seus filhos passando por um tratamento doloroso e difícil. Isso é fazer missões. A igreja existe para isso. Isso vai trazer sentido à sua vida. Isso vai mudar o seu coração. Compaixão vai tomar conta de você. Procure saber quais são as necessidades. Eu estava no hospital 15 dias atrás na operação da minha filha. E toda segunda-feira tem um grupo de velhinhos que trabalham aqui na igreja. Eu falo velhinhos com o maior carinho que eu tenho por eles. Eu venho aqui, beijo todos eles, eles me conhecem. E eu chego neles toda vez, eles trabalham voluntariamente para ajudar outros de maior necessidade. Então, eles não têm salários. Todos que estão ali são aposentados, são pessoas com mais de 70 anos de idade, e eles vêm, trabalham, separam todas as verduras que é doado para esse grupo, chama Second Harvest Food. E eles trabalham ali, eu acho muito bonitinho. Um não tem a mão, é uma mão biônica. E ele trabalha, ele faz isso para ajudar o outro. É muito bonito isso. E aí, além de tudo, a senhora que toma conta, como eu falei, eu estive 15 dias atrás no hospital. Quando eu chego no hospital, quem que é a senhora voluntária que está lá na porta? Ela. Ela olhou para mim e falou, eu te conheço. Eu falei, eu sou o pastor Max. Eu sabia que eu te conhecia. Aí ela falou, agora você descobriu o que eu faço. Terças e quintas eu estou aqui, segunda-feira eu estou na igreja. Esses são meus trabalhos voluntários para a comunidade. Uau, que lição que aquela senhora me deu. Se nós não vemos o Jack, né, a gente não trabalha. Mas missões vale muito mais do que qualquer Jack. Vale muito mais do que dólar. Missões é um peso eterno. Procure saber quais são as necessidades da sua comunidade. E se envolva. Amém? A igreja precisa estar envolvida em evangelismo e missões. Fique de pé nesse momento. Vamos orar. A você que me assiste, me perdoe pelo tempo. Hoje nós estamos concluindo uma série de mensagens sobre multiculturalismo. Uma série que nos prepara como igreja a enfrentarmos novos desafios, novas fronteiras, que todavia não fomos. Obrigado pela sua presença, pela sua participação, assistindo esse culto. Que Deus possa te ajudar a ampliar a sua visão e ver povos diferentes dos seus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Para nós aqui fica uma lição agora a ser colocada em prática. A gente gastou 4 semanas falando sobre multiculturalismo, 4 semanas falando de sermos flexíveis. Primeira semana nós falamos sobre Jeremias 29, fazer raiz no lugar que a gente vai. Fazer com que o lugar que Deus nos tem colocado seja um lugar de bênção, orar pela bênção nesse país. Segunda semana falamos de flexibilidade, de não estarmos tão presos à nossa cultura a fim de alcançarmos outros. Terceira semana eu falei sobre o que Paulo fez, fiz de tudo para ganhar todos. O que for preciso fazer, desde que não comprometa princípios, faça.
para o bem-estar do reino, para ganhar outros. E hoje a gente concluiu vendo a igreja primitiva como modelo de igreja, não perfeita como nós vimos, mas um modelo a ser seguido. Eu quero te convidar, se você está disposto a isso, a vir para esse altar e se colocar na mão de Deus para ser cheio do Espírito Santo, para deixar que o Espírito Santo... E eu não estou buscando de maneira nenhuma que você sinta algo. Eu só quero agora que você se disponha ao Espírito Santo. É um sinal para o Espírito Santo que você vai dar dizendo: Espírito Santo, eis-me aqui. Eu quero ser cheio, eu quero ser sensível, eu quero andar em harmonia com o teu mover para esses dias. Se você quer isso, eu quero que você venha para esse altar. Hoje eu vou pedir que os irmãos que oram no altar também façam isso, não ore por ninguém. Hoje é um dia de você se entregar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, primeira característica, Senhor, que foi para aquela igreja ser o que ela foi, elas dependiam do Senhor, elas dependiam da tua presença. Fernando, será que a gente pode cantar Vem Espírito? Vem Espírito, vem Espírito. Eu queria que você se entregasse na presença do Espírito Santo. Aleluia. Chegando aqui, toma uma postura de alguém que quer receber do Senhor. Vem Espírito, faz morada. Espírito, sou teu templo preparado para o louvor